Até como você, né, trouxe agora, né, a gente precisa esperar, sabemos que o texto ainda vai ser debatido lá na Câmara, no Congresso, no Senado, deve ter os jabutis, algumas desidratações, algumas questões, até porque o próprio, né, ministro ontem disse na questão de reestruturar, inclusive, alguns setores que não pagam impostos, tem ali, né, as suas bases que vão lutar muito para isso, principalmente em relação a subsídios, setor do agro, né, que tem ali alguns dos benefícios que podem acabar perdendo, vai ter as suas bases que vão brigar, ou seja, o texto ainda em si, né, só foi uma prévia, vamos dizer assim, dessa apresentação, tem muita água ainda para rolar, mas o que eu quero, né, entender muito aqui da sua visão, o Haddad ele foi muito categórico em falar, nós não vamos aumentar juros, né, tributos, na verdade, nós não vamos aumentar as tributações, porém, ele fala em zerar esse déficit, ele fala, né, em relação, principalmente, você falou aí dos gastos, em nenhum momento a gente viu falar em corte de gastos, pelo contrário, a gente pode gastar com um limite da receita, mas não falou em cortar gastos. A própria Simone Tebet ali deu uma escorregada em não saber na ponta da língua ali, né, quais são os gastos permanentes do país, que tem 90% ali do nosso orçamento. Mas, enfim, você acredita que em algum momento vai ter algum tipo de aumento de carga tributária, né, nem que seja depois, na hora de ter ali além da reforma tributária em si, mas, por exemplo, taxação de dividendos ou fazer uma tributação, uma reforma do imposto de renda. Em algum momento, o próprio Haddad vai se desmentir do que ele falou ontem? Olha só, eu acho que sobre consumo, a tendência do projeto do API, né, do Bernardo API, é de não ampliar a carga sobre consumo. Realmente a carga já é muito elevada, não tem muito espaço para ampliar. O receio fica por conta de uma segunda etapa, quando for tributar a renda. E aí sim, é praticamente certo, e acho que não vai ter quase defesa nenhuma, de que juros sobre capital próprio e dividendos vai sofrer mudanças, e vai sofrer mudanças para aumentar a tributação. E a outra situação também importante, e que, de repente, vai aparecer quando essa discussão se torna mais próxima, é com relação a heranças, a transferência de heranças, né? Que fala-se, já se coloca essas pílulazinhas dizendo a transferência de herança no Brasil é muito baixa, em outros países é muito mais elevada e tal, não sei o quê. Então já se abre um campo para se ter problema de tributação de heranças. Então, eu acho que vai, sim, na renda, ter algumas mudanças. Na transformação de impostos, quer dizer, a primeira função é exatamente tornar um pouco mais simples tudo isso. Você tem empresas de grande porte com 70 pessoas na área tributária da companhia para acompanhar tudo que se tem de impostos. Acho que vai se tributar também o que o Paulo Guedes dizia de tributar o vício, né? Bebidas, cigarros, enfim, coisas do gênero. Eu acho que pode ter alguma mudança para aumentar a carga, mas ainda assim a gente vai precisar discutir muito, tem muito lobby que vai ocorrer com relação a tudo isso, e tem algumas coisas que talvez fossem mais fáceis. Por exemplo, a gente gasta em desoneração entre 7 bilhões e 12 bilhões de reais por mês em desoneração de folha de pagamento, e tem alguns setores que não vem correspondendo em termos dessa função de desonerar. Então, acho que são coisas que precisam ser revistas ao longo do caminho para tornar tudo um pouco mais transparente. Por enquanto, a gente não tem transparência nenhuma, por enquanto, a gente vai ter que esperar o que vai acontecer, mas a economia não espera, a dívida brasileira não espera, o déficit fiscal brasileiro não espera, e, portanto, tudo precisa ser muito rápido. Além disso, eu diria que é preciso dar segurança aos investidores. O Brasil precisa de investimento, o governo não tem capacidade de investir, apesar de ter mudado nesse arcabouço a possibilidade de investimentos e
saldos maiores de receitas além do previsto irem para investimento, irem para reduzir dívida pública, mas o Brasil precisa se mostrar amigo e, portanto, precisa de segurança jurídica, portanto, precisa de marcos regulatórios que sejam, sim, bons para quem vem para o Brasil investir. Quem vem para o Brasil investir vem com um horizonte de 20, 30, 40 anos, se for o caso. Portanto, precisa de regras estáveis, precisa de marcos regulatórios que sejam positivos.